Quando começaram os protestos contra o governo Dilma no ano passado, várias pessoas saíram nas ruas com faixas chamando a Dilma de comunista, falando fora comunistas, exército, nos ajudem a tirar os comunistas, coisa desse tipo. Mas o PT, ele é comunista mesmo? Bom, comunismo, a grosso modo, é o estágio final da Revolução Socialista, onde todas as desigualdades socioeconômicas entre os homens desapareceriam e os indivíduos seriam plenamente iguais em direitos e deveres. Não haveriam mais classes sociais. No entanto, isso jamais ocorreu nos países socialistas. Em Cuba, na China, na União Soviética, na Coreia do Norte, o que se verificou e se verifica ainda foi a divisão da sociedade em duas classes, os líderes e os liderados, ou a burocracia e o operário. Segundo Marx e Engels, o comunismo promoveria o desaparecimento do Estado, que se tornaria obsoleto para organizar a sociedade. Com propriedade coletiva dos meios de produção, a exploração do homem pelo homem acabaria. E assim, a existência de um Estado nacional é desnecessária para mediar o conflito entre o capital e o trabalho e impor obrigações para cada um desses lados. Graças à Revolução Russa de 1917, o comunismo foi amplamente associado ao regime político e à forma de organização econômica da União Soviética. Os regimes ditos comunistas chegaram a governar um terço da população da Terra no início dos anos 80, e eles eram caracterizados pela ditadura do Partido Único e pela repressão dos dissidentes. Em 21 de dezembro de 1991, no entanto, a União Soviética entrou em colapso, após 74 anos de influência considerável sobre o mundo. Atualmente, segundo Cláudio Vicentino e Jean Paulo Dórigo, dois historiadores, a capacidade dos comunistas de se opor ao poder dos países capitalistas não existe mais. Os países comunistas remanescentes, como a China, o Vietnã, até mesmo Cuba, eles permitem a livre competição econômica e mantêm a ditadura do Partido Único. Diversas vertentes de comunismo surgiram após a Revolução Russa, mas na prática nenhum Estado comunista atingiu a meta de Marx de socializar os meios de produção, ou seja, de dar aos trabalhadores o controle dos mesmos. No máximo, promoveram a nacionalização dos meios de produção. Por esta razão, diversos grupos marxistas se referem aos comunistas soviéticos e chineses não como comunistas, mas sim capitalistas de Estado. Outro termo bastante utilizado para descrever os regimes comunistas é socialismo real, que denota a oposição desses regimes em relação ao socialismo ideal ou utópico. De fato, a China, que é o maior país comunista da atualidade, em nada lembra o ideal marxista. Os chineses podem viajar para o exterior, abrir empresas privadas e empresas estrangeiras como McDonald's ou Coca-Cola podem investir no país livremente. Não conheço turista mais consumista do que os chineses. No entanto, a repressão na China é brutal, igual na antiga União Soviética. Em abril de 1989, em meio à queda dos regimes comunistas no leste europeu e a uma crise inflacionária, milhares de estudantes e trabalhadores chineses saíram às ruas para exigir o retorno da liberdade de imprensa e de expressão e também para exigir a coletivização das fábricas, ou seja, aquele ideal marxista de que os trabalhadores possam ser donos dos meios de produção. No auge dos protestos, cerca de 1 milhão de pessoas ocuparam a Praça da Paz Celestial em Pequim. Inicialmente, o governo chinês, liderado por Deng Xiaoping, optou por adotar um tom conciliatório com os manifestantes, mas acabou decidindo apelar para a força bruta quando os protestos se espalharam para mais de 400 cidades chinesas no mês de maio. A lei marcial foi declarada no dia 20 de maio e cerca de 300 mil tropas foram deslocadas para Pequim para desocupar a praça. Entre 3 e 4 de junho,
o exército chinês começou a desocupar o local e provocou a morte de 202 manifestantes, segundo a ONG Mães da Praça da Paz Celestial. O que se seguiu após a desocupação foi a expulsão de jornalistas estrangeiros, um maior controle sobre a mídia local e a prisão dos manifestantes e seus apoiadores. Como resultado das imagens veiculadas na mídia internacional, e a mais famosa delas é aquela do homem carregando 2 sacolas de compra e se posicionando na frente de um tanque de guerra. Como resultado dessas imagens, o governo Xiaoping foi condenado e embargado pelas principais potências estrangeiras. É interessante notar que as pautas desse movimento não eram necessariamente de direita. Como eu disse anteriormente, uma das pautas era a coletivização das fábricas e muitos manifestantes não eram adeptos de ideias de esquerda. Temos, por exemplo, o social-democrata Wu Erkai-shi, que atualmente se encontra refugiado em Taiwan, e os membros da nova esquerda Kong Qindong, Shen Tong e Wang Hui. Dito tudo isso, me causa uma certa estranheza quando eu ando pelas ruas da cidade e vejo outdoors convocando a população a reagir contra o comunismo no Brasil. Em primeiro lugar, muita gente sequer considera o PT um partido de esquerda, uma vez que nesse primeiro ano do segundo mandato da Dilma, ela colocou em prática uma política econômica semelhante àquela que foi proposta pelo Aécio Neves. Ela coloca em prática uma política de austeridade que penaliza a classe trabalhadora, que é justamente quem fundou e dá suporte ao PT. Em segundo lugar, com exceção da Coreia do Norte, atualmente todos os países comunistas praticam o capitalismo de Estado, e a influência deles sobre a política internacional é mínima quando a gente compara com a da União Soviética no seu auge. A União Soviética ela realmente veiculava campanhas de propagandas nos países ocidentais, tanto que houve o macartismo como uma resposta a isso, a crescente influência da União Soviética na produção cultural dos Estados Unidos. O mais importante para mim nisso tudo é que as pessoas querem comparar um protesto da elite com a luta dos trabalhadores chineses pela liberdade. Isso para mim é defecar no túmulo dessas 202 pessoas que morreram na Praça da Paz Celestial. O fato é que os brasileiros nem sabem o que é comunismo de verdade, nem na teoria e nem na prática. Já os chineses, eles sabem na pele. E eu acho que por respeito às vítimas da Praça da Paz Celestial, e não só, de outros lugares também, as pessoas que morreram tentando atravessar o Muro de Berlim, eu acho que por isso as pessoas do Fora Dilma deveriam refletir muito antes de abrir a boca para se comparar às vítimas do comunismo. Porque eu tenho certeza absoluta de que os protestos da Praça da Paz Celestial não foram convocados por outdoors e nem contaram com a ampla divulgação e cobertura da mídia local. O sofrimento dos chineses era real, era e ainda é. Eles não estavam nas ruas porque eles queriam que o dólar abaixasse para poder viajar para Miami. Eles não estavam revoltados porque o candidato deles perderam na eleição. Aliás, eles nem votam. Eu me lembro muito bem de uma vez que contei para uma chinesa sobre o processo eleitoral brasileiro. E ela começou a olhar para mim como se eu falasse grego. E percebi uma certa admiração, né, dela por esse processo, pelo nosso processo eleitoral, que muitas pessoas nem dão o devido valor. E eu me empatizei com ela. Do mesmo jeito que eu me empatizo pelas pessoas que estão presas por terem ousado lutar pela democracia na China. No entanto, parece que exigir empatia de pessoas que sequer abrem um livro de história é pedir muito.